E hoje nós vamos ver os 5 mais famosos erros de interpretação do grego bíblico, que a gente vê muito por aí, né? A galera fala muita coisa sobre grego, assim é no original, e é isso e assado, e tem muita coisa que as pessoas acreditam que não é verdade. A gente tá aqui pra ajudá-lo a desmistificar 5 das maiores fake news acerca de versículos bíblicos sendo interpretados a partir do original por aí. Veja, a gente não escolheu os 5 versículos mais mal interpretados, mas os que são mais mal interpretados com argumentos do grego bíblico. Isso, exatamente. E o primeiro deles é justamente na Grande Comissão. Inclusive, um livro, né? Você tem um livro disso. Tem 3, falta o 4 que vai sair. E qual é o problema? Qual é? Você já deve ter ouvido por aí a ideia de que no texto da Grande Comissão você não tem a ordem de ir. Você teria ali em Mateus 28, 18 em diante, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Esse erro é comum porque muitas pessoas fazem uma relação entre o particípio do grego com o gerúndio do português. Isso. Então, geralmente, eles afirmam que a tradução deveria não ser ide, mas indo por todo mundo, e isso diminuiria, de certa forma, tanto o peso da ordem, como também faria com que a ênfase fosse mais não numa missão que é dada, mas enquanto você anda pelo mundo, enquanto você faz o seu serviço, você então cumpre a Grande Comissão. A gente vê isso em muitos livros de missiologia que fazem aplicações problemáticas dessa exegese problemática. Não é só uma questão de purismo, mas é indo ou é ide, é enquanto vão. O problema é a aplicação disso para a vida missionária. Muitos livros vão dizer que a ideia é que na nossa vida comum, enquanto a gente vai, enquanto a gente está indo, a gente prega o evangelho e faz discípulos, diminuindo justamente a grandeza transicional, não é? De sair de um ambiente e ir a outro ambiente, ir a outro povo, que é o centro da mensagem ali da Grande Comissão. E o que geralmente é afirmado é que o verbo principal é fazer discípulos. Essa é a ordem e não o inde. E mais uma vez, o erro está em fazer uma relação errada entre o português e o grego. Como nós podemos interpretar então corretamente isso? A gente tem que lembrar que os particípios gregos, eles não são gerúndios necessariamente, certo? Eles podem ter uma função parecida com gerúndio em algum momento, mas esse não é o ponto. Como é que isso acontece? O cara não tem perícia em grego bíblico. Então o cara abre ali e descobre que tem um único verbo no imperativo, que é o fazer discípulos. Os outros verbos estão em um tempo verbal que muitos vão associar ao gerúndio. Então você tem o ide, você tem o batizando e o ensinando. Você tem um verbo no particípio anteposto ao verbo principal. O verbo principal é o fazer discípulos. Esse anteposto seria o ide, não é? E 2 particípios pós-postos, né, que vem depois ao verbo principal, que seria o batizando e o ensinando. Os particípios pós-postos aos verbos principais geralmente têm a função de explicar, de aplicar, de desenvolver o verbo principal. Então o verbo do imperativo é façam discípulos, fazer discípulos. Como é que eu faço discípulos? Como é que eu desenvolvo a ideia de fazer discípulos? Como é que eu aplico a ideia de fazer discípulos? É batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É ensinando a guardar todas as coisas. E esse verbo anterior? E esse verbo que vem antes? O verbo que vem antes, ele serve para 2 coisas. Por conta que ele é um particípio no auristo, ele está ali para fazer uma espécie de pano de fundo. Sim. Ou seja, a ordem do fazer, ela é feita num pano de fundo do ir. É algo pressuposto. Eu faço se eu for. Não dá para fazer algo, discípulos estando parado, eu tenho que ir. Lembre que a ideia é ir a todas as nações, a todos os povos. Como eu vou levar o evangelho a vários povos sem ir até esses povos? É algo pressuposto. Fazer discípulos, é necessário sair do seu lugar e ir. Tanto que gramáticas mais antigas, como a do Daniel Wallace, vai chamar esse tipo de construção de particípio circunstancial atendente. É um tipo de particípio que existe para gerar uma circunstância que vai atender a um fim. Então, aquele particípio que vem anteposto a esse verbo principal, ele serve como esse pano de fundo para atender a essa circunstância principal, que seria, no caso, fazer discípulo. Ou seja, existe uma ligação entre o particípio e o verbo principal. Uma ligação que não pode ser tirada. Ela não pode ser quebrada. É uma relação de pressuposto. Sim. Fazer discípulos está ligado ao id. E essa relação ela é tão estreita, que o particípio parece ter força imperativa. Ele vai adquirir essa força pelo contexto, pela pragmática, porque ele está tão ligado ao verbo principal, ao fazer discípulos, que ele vai ganhar essa mesma força. Por isso que nas traduções nós temos id. Por quê? Porque esse id está ligado com o fazer discípulo. É uma ideia de circunstância, é uma ideia de contexto, está ligado ao verbo principal, que é o imperativo. Ou seja, sempre que um particípio aparece anteposto a um verbo imperativo, ele toma parte da força imperativa, o que faz com que ele seja traduzido geralmente como um imperativo, não como um gerúndio. Os particípios pós-postos ao verbo principal são traduzidos como gerúndio ali no texto, batizando e ensinando. Agora o particípio anteposto toma a força imperativa, ele acaba sendo traduzido no imperativo. Então é ide,
fazer discípulos, não indo, não enquanto forem. Tudo porque a força do imperativo, ela olha para trás e diz: você também tem que ter a minha mesma força. Você tem que ir e fazer. Já os verbos que vêm depois, como o Iago falou, eles vão descrever o fazer, ensinar, batizar e assim por diante. A gente poderia colocar isso para a gente entender melhor da seguinte forma: imagine um grande quadro. Nesse grande quadro eu tenho que ele está dentro de um museu. Esse é o contexto. Esse é o nosso indo, é o dentro de um museu. E ali eu tenho o quadro, que é o nosso fazer. Um quadro. Agora, o que está descrito dentro do quadro é o que vem depois no texto. O batizar, o ensinar. Esses são os detalhes de dentro do quadro. Então, o fazer é o quadro. O indo é o contexto, está dentro de um museu. E os detalhes desse quadro são descritos por as palavras que vêm depois do fazer. Mais ou menos assim é a ideia. Uma ilustração boa é: imagina que você quer encontrar um amigo que você sente muita saudade. Você liga pra ele e diz: brother, eu tô com saudade, eu queria ter um tempo contigo. Pega um Uber e vem aqui em casa pra gente ver um filme, comer uma pipoca. O que é que essa construção frasal, que é diferente da do grego obviamente, e diz pra gente? A ordem é pra pegar um Uber? Não. A ordem é pra você vir aqui em casa. Mas quando eu digo pega um Uber e vem pra cá, o que eu tô dizendo? Tô colocando uma circunstância que vai atender a sua vinda pra cá. Você vai pegar um Uber e o Uber é uma condição necessária para poder se colocar presente ali. Quando você chega, você tem um desenvolvimento de como vai se dar esse se fazer presente com um amigo. A gente vai fazer uma pipoca, a gente vai assistir um filme. Então tudo isso está dentro dessa construção. Não é, quando tu estiver no Uber, um dia na sua rotina normal, passa aqui em casa. Não, é um vem aqui, é uma ação direta em direção àquilo que está sendo ordenado. A segunda falácia, a segunda tradução, o segundo erro muito comum acerca das traduções do grego do Novo Testamento vem de uma palavra muito amada, muito querida, que é a palavra ágape. A palavra que geralmente é traduzida por amor. E amor no sentido mais puro, mais cristão, mais sacrificial, o amor de Deus, ou não? Então, quantas pregações nós não já escutamos que o amor com um irmão é o filéu, chamado filéu por aí, e o amor incondicional de Deus, sacrificial, seria o ágape. E aquele amor imoral, sexual, e aí seria o eros. A gente tem até C.S. Lewis, não é, no seu livro Os Quatro Amores, desenvolvendo, não é, uma teologia e uma filosofia e um pensamento ali antropológico baseado na tradução de cada uma dessas palavras gregas para amor. O que é importante a gente notar, primeiramente, é que no caso do livro do C.S. Lewis, por exemplo, ele está trabalhando com conceitos. Conceito de um amor mais sexual, o conceito do amor da amizade. E ele encontra nessas palavras paralelos entre esses conceitos. O amor de amigo seria o filéu. O amor ágape seria esse amor mais sacrificial de Deus. É um paralelo que ele faz. E é bom lembrar que esse paralelo que ele faz é muito tirado da filosofia grega. Também. Onde na filosofia grega essas palavras se tornavam conceitos muito comuns para desenvolvimentos posteriores. Agora, nem sempre o uso dessas palavras era dentro do contexto platônico ou aristotélico de filosofia. O que a gente precisa, por exemplo, pensar é, no grego do Novo Testamento, 300 anos antes de Cristo, 300 depois de Cristo, que seria o período helenístico. Havia diferença de significados nessas palavras? Será que quando o autor bíblico ele usa agapau, por exemplo, ele está de fato falando somente do amor incondicional de Deus, e filéu ele está falando do amor de irmão e etc. Será que nós vemos isso no Novo Testamento? Porque isso pode ser uma falácia, né? A gente olha para a filosofia platônica, encontra lá o significado de algumas palavras e traz isso para dentro do Novo Testamento como se fosse no mesmo período. E não é. Nós estamos num período diferente. Nós sabemos que as palavras elas mudam, né? De acordo com o tempo em que elas são faladas. Sim. Por várias questões. O vós me ser é o caso clássico, até você e etc. Então há uma mudança, né? Aquela mudança diacrônica. Então essa é a pergunta. No Novo Testamento existe de fato uma diferença de significado entre essas palavras? A gente pode começar já pensando no caso em que Paulo descreve Demas como alguém que amou o presente século. E a palavra que Paulo vai usar para descrever o amor pecaminoso de Demas pelo mundo é agape. É a linguagem que geralmente é usada para o amor puro ou cristão. Ou seja, você tem um amor pecaminoso, um amor egoístico, um amor baseado no pecado, sendo descrito como agape por Paulo. E muitas vezes nós vamos ver que o amor de Deus, o Pai, por Jesus, é caracterizado pelo filéu. Então observe que essas palavras parecem ser usadas no Novo Testamento de uma forma intercambiável. Sim. Mais como sinônimos do que com o objetivo de fazer alguma diferença de significado entre elas.
Agora, toda sinonímia tem um objetivo, não é? Sinônimos são palavras com significados parecidos, nem sempre absolutos. Isso. A gente aprende na escola que sinônimos são palavras que podem ser substituídas a miúde. Mas quando você escolhe uma palavra em detrimento de outra, há um significado naquilo. Quando um autor escolhe ágape ao invés de filéu, ao invés de eros, ele está comunicando alguma coisa. Existe ali uma ampla gama de palavras que ele pode usar, uma gama lexical que está à disposição dele, e ele escolhe uma ao invés de outra, e às vezes no mesmo discurso ele escolhe duas palavras para coisas distintas. Isso pode comunicar, sim, alguma coisa. A gente tem que perceber em cada versículo bíblico como isso está sendo usado. Isso não significa que essas palavras são termos técnicos que sempre vão significar exatamente a mesma coisa. E um exemplo clássico disso é justamente na restauração de Pedro em João 21. O que acontece é que Jesus chega para Pedro e pergunta se Pedro ama ele. E Jesus faz uma pergunta justamente usando o verbo agapao. E a resposta de Pedro é justamente respondendo com filéu. Jesus então pergunta uma segunda vez com agapao. Pedro responde a segunda vez com filéu. A grande diferença vem na terceira vez, quando Jesus pergunta em filéu e Pedro responde em filéu também. Então muitas pregações têm sido feitas em cima disso, muitas coisas, muitas teologias estranhas até têm sido feitas em cima dessa diferença. O que Jesus tinha em mente e por que houve essa mudança? Será que Jesus desce o nível? A ideia parece que a ideia comum é que Jesus tem aquela pergunta do amor puro, semi-agapau, né, semi-ágape, aquele amor perfeito, santo. Não, Jesus, é só filéu, é só o amorzinho de amigo. Aí Jesus pergunta de novo, não, Jesus, só amorzinho de amigo, não é? E Jesus pergunta terceira vez, tu me filéu, né? Tu me ama, aquele amigo, né? Ele, tu sabes, Senhor, né? Como é que é o negócio. Agora, João pode estar usando essa diferença porque ele não quer repetir as palavras. Ele não quer ficar falando sempre a mesma palavra, então ele dá uma repetida ali. Se você escreve redação, trabalho acadêmico, o que quer que seja, você sabe que repetir a mesma palavra várias vezes deixa o texto feio. Você vai botando sinônimos ali para dar uma amaciada no negócio. Então pode ser um dispositivo linguístico, discursivo, etc. Só mais estético do que com fins de significado. Exatamente. Mas muitos linguistas têm observado que parece existir nesse momento de restauração uma ênfase na terceira parte, na última parte. Não porque muda as palavras, não porque Jesus muda de ágape para filéu, mas porque Pedro fala algo novo que ele não falou antes, que é: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro aciona o conhecimento de Deus do amor dele, porque Pedro já andou com Jesus, já tem andado com Jesus durante um tempo. E Jesus pode comprovar se Pedro ama ou não. Por isso que ele afirma: tu sabes que eu te amo, porque ele aciona um conhecimento de Jesus, de um tempo que ele andou com Jesus, e naquele momento é decisivo, porque Jesus pode olhar para ele: Pedro, quando eu olho para trás e vejo meu andar contigo, eu sei que tu não me amas. Mas não é isso que acontece. Quando ele aciona o conhecimento de Jesus, que Jesus olha para trás, Jesus pensa sobre todo aquele andar, a resposta de Jesus é justamente: apacenta meus cordeirinhos. Ele dá um sim para o amor de Pedro por ele. É muito complicado quando a gente pega algumas passagens e tenta construir muita teologia em pouco texto, não é? A mudança de palavra comunica muito pouco, comunica muito menos do que a gente gostaria que comunicasse. Um conhecimento superficial do grego acaba fazendo com que a gente supervalorize um pouquinho o que a gente sabe. Então, como geralmente tudo que a gente sabe é dicionarização de palavras, aqui é uma palavra, aqui é outra palavra, a gente transforma isso em algo muito maior do que realmente é. Nesse sentido, a mudança de palavras comunica muito menos do que o total do conteúdo que está sendo posto ali no texto de um Pedro que responde que é Jesus que sabe e que então é convidado a demonstrar esse amor através do pastoreio de ovelhas e tudo mais. Perfeito. Por isso, quando você estiver analisando alguma palavra, entenda que uma definição do conceito no Novo Testamento é melhor do que você ir procurar o significado da palavra num dicionário. Um exemplo é justamente a palavra pecado. É melhor a gente ir para 1 João e ver lá a definição que pecado é a transgressão da lei, do que necessariamente ir para um dicionário e tentar tirar uma ideia de que pecado é errar o alvo, por exemplo. Então é melhor a gente olhar para o contexto, é melhor a gente entender a informação, como o Iago falou, do todo, do contexto e do contexto, para que a gente entenda como aquela palavra está sendo usada dentro daquela passagem. E isso é maravilhoso, porque se você reparar, o problema tá quando você tenta fazer mais do que deveria. Se você ficasse na sua tradução ali de boa, do português, você vivia tranquilo. Você vai para 1 João, você entende o que é pecado a partir do sentido teológico. É quando a gente tenta dar passos maiores do que a perna e tentar decifrar coisas ocultas no grego, coisa que às vezes a gente nem tá preparado para fazer, que a gente acaba se embananando e tentando construir teologia baseado em coisas que não dão tanto peso e tanta base assim. Pouco grego é perigoso. É verdade. E aí que entra a nossa
terceira falácia comum acerca de tradução do grego do Novo Testamento, e aqui falando diretamente de movimentos neopentecostais, movimentos que nos ensinam a dar ordens de Deus. Acredito que você já tenha escutado o chamado movimento da fé. Em muitos círculos carismáticos nós temos nomes conhecidos como Kenneth Hagin, que Sim. tem vários e vários livros traduzidos para o Brasil. E o movimento da fé, basicamente, ele vai ter o conceito de fé, obviamente como o nome diz, como o centro de toda a discussão. E o texto de Marcos 11:22 é central para Kenneth Hagin e outros proponentes acerca da sua definição de fé. Quando Jesus diz, tenha fé em Deus, e aí o que você pode dizer para uma montanha, sai desse lugar, vá para o outro, e isso será feito. O Kenneth Hagin, em alguns livros dele, Como o nome de Jesus e a fé para remover montanhas? ele fala de uma certa experiência quando ele lê esse texto. Ele diz que está lendo a Bíblia em Marcos 11:22 e de repente ele olha e lê tenha fé em Deus e olha na nota de rodapé da King James que uma outra tradução possível seria tenha a fé de Deus. Então ele conclui que o texto pode ser interpretado como tenham a fé do tipo de Deus. No sentido de que a gente teria a mesma fé que Deus tem. Então, se Deus pode mover uma montanha, a gente também move a montanha. Se Deus pode fazer aparecer o invisível, a gente faz aparecer o invisível. Deus é onipotente e se a gente tem a mesma fé que Deus tem, a mesma fé do tipo de Deus, a gente vai manifestar obras miraculosas e sobrenaturais do mesmo jeito que o próprio Deus faria. Um grande problema aí nessa ideia do Kenneth Hagin, primeiro é ele acessar uma nota de rodapé de uma Bíblia. E achar que isso representa um estudo no grego do texto. Isso talvez mostre realmente um certo déficit de exegese no pensamento dele. Entretanto, nós devemos ter cuidado. Porque quando a gente olha, por exemplo, para grandes gramáticos como Robertson e outros, Robertson vai dizer que sim, é possível que ali eu tenha fé de Deus, não fé em Deus. A questão no grego é porque eu tenho duas possibilidades. Ou o genitivo, ele pode ser objetivo, a ideia é eu tenho fé em Deus, num objeto, ou pode ser um genitivo subjetivo, ou seja, é Deus que exerce a fé. No objetivo, Deus é o alvo. No subjuntivo, Deus é aquele que exerce a fé. A melhor tradução no caso subjuntivo, então, seria um Deus que exerce a sua fidelidade. Então, no caso, é pela fidelidade de Deus que a gente move montanhas, digamos assim, que a gente faz coisas de fora daquilo que seria normal e natural. E ali Jesus não está falando diretamente de milagres, ele está falando justamente do nosso contato sobrenatural com o Senhor. No caso, se a gente for aceitar esse genitivo subjuntivo, a gente teria que interpretar como fidelidade de Deus, não como a fé do tipo de Deus. E aí, o uso do grego pelo movimento da fé, ele é estranho, no mínimo, porque Você é um rapaz muito educado. Porque quando a gente vai olhar a própria definição de fé do Kenneth Hagin, ele fala da fé como um tipo de teonipotência. Sim. O movimento palavra da fé, ele afirma que eu tenho a fé do tipo de Deus, significa eu ter o mesmo poder criador de Deus, aquele mesmo que gerou o universo. Assim eu posso criar com a minha palavra no mundo espiritual certas realidades espirituais e através dessa declaração de fé eu tomo posse daquilo que eu declarei, daquilo que eu determinei. O que já gera nossa quarta falácia acerca de grego bíblico, que é a ideia de uma diferença entre a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos seria a palavra de Deus, aquela palavra da letra fria, da letra do conhecimento e da informação. A palavra rema, por outro lado, seria quando o Espírito Santo sopra nas páginas do papel e fala ao nosso coração. Ou então, quando nós declaramos coisas para o mundo espiritual que o Espírito acaba usando para mover realidades. Você tem uma palavra logos, que é o conhecimento frio, mas a palavra rema, que é justamente a palavra empoderada por Deus que sai da nossa boca. E o resultado desse entendimento são em muitas pregações onde a ideia é esperar algum tipo de palavra rema. Sim. Você está ali, Deus vai te usar e você tem que esperar uma palavra revelada nesse sentido. E mais uma vez, isso é muito presente dentro dos movimentos de palavra da fé e dentro do próprio movimento rema. Agora, o Novo Testamento faz essa diferença entre logia ou logos e a ideia de rema? Ou usa também de forma intercambiável? Quando a gente vai lendo 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 22, a gente vê Pedro usando logos e rema como palavras sinonímicas, que ele pode intercambiar no discurso para dizer
a mesma coisa. Ainda que João use muito também a palavra logos para falar do verbo e tudo, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado porque é o contexto. O contexto que tem que ser rei, não só o contexto do texto, mas o contexto de toda a Bíblia, o contexto teológico, e assim a gente vai ter mais cautela para não falar algumas dessas besteiras. Sim, acaba que quando você tenta atrelar uma palavra bíblica a um tipo de experiência de fé específica, você acaba tendo um problema muito sério, porque você acaba, sabe aquele negócio da politização da vida, de que um remédio, se você é de esquerda, você não toma cloroquina, se for de direita, toma, né? Ou então, se você for de esquerda, você acredita em crescimento global, se for de direita, não acredita. E elementos científicos, questões de saúde pública, tudo isso não é mais definido através de dados e argumentos e debates de ambos os lados, mas atrelando aquela visão a uma experiência de vida específica. Como é que isso afeta nossa exegese? Você acaba acreditando na palavra rema. Então, você recebeu profecias que citam essa palavra rema. Você foi tocado na sula vida por experiências que foram descritas dessa forma. E você não pode mais crer em outra coisa, porque agora o sentido daquilo não é mais analisado pelo argumento, pela lexicografia, pelo modo como a palavra aparece no Novo Testamento, mas é lido a partir de uma experiência de vida que não pode ser rejeitada através da leitura teológica. Então, quando a gente olha para a 1 de Pedro, nós vamos observar justamente isso, que a ideia para Pedro, essa é importante, para o autor bíblico, porque às vezes a gente diz assim, olha, existe essa diferença porque eu vi no dicionário, mas a pergunta inicial tem que ser, para o autor bíblico ele coloca essa diferença? E quando nós vamos olhar aqui no texto, Pedro ele diz o seguinte, por meio da palavra de Deus, vocês foram regenerados. Ali, Pedro usa logos. E então ele entra com uma citação do Antigo Testamento, citando a Septuaginta, para explicar acerca desta palavra de Deus. Quando ele faz isso, ele começa fazendo a descrição, toda a humanidade é como uma relva, etc. Mas a palavra do Senhor, e aí ele não usa mais logos, mas ele usa rema, dura para sempre, explicando uma das características dessa palavra, que é o fato dela ser eterna e que ela vem do Senhor. Veja que ele está usando logos e rema de forma intercambiável. Ele está explicando a mesma experiência a partir das duas palavras. Veja, é sempre perigoso associar muito sentido teológico ou muita experiência de vida a uma única palavra. Exatamente. E ainda dentro desse contexto de neopentecostalismo existe também um quinto problema muito famoso que eu tive contato dentro dos círculos da Igreja Universal, que é a ideia de que a gente deveria dar ordens em Deus. E eu acho que esse foi o primeiro argumento do grego que eu vi na minha vida, quando eu era novo convertido. O pregador chegou na minha igreja e ele foi explicar, olha, você lê aí o seu Pai Nosso aí, né? Lê aí a Bíblia, o que é que seja. Aí a gente lia, né? Tem que pedir a Deus, tudo que pedires em meu nome. E ele vai dizer, na verdade, essa tradução está errada, porque a palavra que é usada aí para pedir, na verdade, é ordenar. Você tem que ordenar, porque Deus gosta de filho atrevido. Tem que pôr Deus na parede, para que Deus dê o que você quer. Amém ou não amém, igreja? Cara, não amei. Não amei. Eu ouvi, ninguém me contou. Eu assisti. E assim, eu era um adolescente, 15 anos, 16 anos. Chega um cara de terno e gravata, adulto, na minha igreja, dizendo que no original é assim. Como é que eu respondo isso? Sabe, o mundo de internet é uma coisa nova. Hoje, o que é que você faria? Você mandaria uma pergunta no stories do Instagram do Nicodemos? Você ia mandar uma pergunta pro Perguntar no Ofende? Ia falar ali no Twitter do Pedro Dulce? Você ia jogar no Google, ver ele no Gótica? No meu tempo, eu ouvi e disse, parece estranho. Foi só isso, parece estranho. Era todo o argumento que eu tinha. E pra você ver, né, como isso pode gerar um problema gigante na vida cristã. Sim. Porque você pode começar essa ideia de dar ordem para Deus, ou dar ordem em oração, ou fazer decretos e tudo mais, e entrar no âmbito da frustração. Ou então de desculpas e desculpas de que a fé é fraca, de tudo, experiência pessoal, e entrar nesse abandono da fé por conta de coisas extremistas de um outro lado, né, dessa questão. Entretanto, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente tem a palavra aitel, que é usada geralmente em contextos de pedir. E essa palavra, ela não tem apenas um sentido de ordenar ou comandar, ela também tem a ideia de pedir. E quando nós vamos olhar Jesus no contexto de oração, quando ele fala sobre tudo que pedires em meu nome, ou pedires ao Pai, ele usa essa palavra e no contexto de oração, para alguém que está pedindo e alguém que está falando para o Pai, olha a ideia do contexto. Você não está falando para o seu igual, você não está falando de filho para filho, irmão para irmão. Você está falando de alguém que é superior a você e, claro, no texto ele é o Pai, é o seu Pai. Então a palavra já vai ganhando uma ênfase no seu sentido de pedir e não no seu sentido de ordenar. Veja, sim, o campo semântico da palavra pode ser tanto pedir
quanto ordenar. O problema é que o contexto define como é que aquilo vai ser traduzido. Porque você tem uma palavra, só que uma palavra tem menos força do que um conjunto de palavras. Então quando Jesus diz, olha, vocês vão pedir, mas seja feita a vontade do Deus e não a sua. Ah, Jesus aparece pedindo para Deus, mas diz, que seja feita a tua vontade e não a minha. Que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. O que é que tudo isso comunica? Comunica que a palavra que está ali, que pode ser tanto pedir quanto ordenar, dentro de um contexto de oração e dentro de uma explicação clara de submissão de vontade, não vai ser traduzido por ordenar. Vai ser traduzido por pedir. Ainda mais que, em contexto de oração, nós geralmente substituímos o imperativo por subjuntivo. Sim. Em alguns casos nós temos imperativo, mas ainda assim o contexto vai demonstrar que a ideia é mais de pedir do que ordenar. No Pai Nosso, o Pai Nosso no céu, glorificado seja o teu nome, é um imperativo na terceira pessoa. Exatamente. Né? Mas em outros contextos, como em outras orações de Jesus, nós vemos ele usando o subjuntivo. Então o que a gente observa é que no subjuntivo, o peso, a força da demanda, ela diminui. No contrário, se fosse do imperativo. E isso acontece em orações de Jesus, e especialmente quando Jesus, tudo que pedides em meu nome será dado. Ou seja, há um pedido, mas não é uma demanda de obrigação. É uma demanda de alguém que está clamando, alguém que está se colocando numa posição de pedinte. Por isso que é importante a gente não cair nessas falácias, para que a nossa vida de oração ela não se torne uma vida de barganha com Deus, mas é uma vida onde o filho se coloca como filho, reconhecendo quem é o pai e sabendo que ele pode pedir, mas que é a vontade do pai que é a melhor para ele e não aquilo que ele está pedindo necessariamente.